e vai ter uma palavrinha dizendo crescimento, né, ou nesse caso, decrescimento linear, ok? Tendo essas palavrinhas, o crescimento linear, tu garante que é uma reta. E sendo uma reta, tu vai pegar dois pontos distintos e tu vai determinar a equação da reta. Com a equação da reta conhecida, eu posso dar o valor do y e aí tu vai botar no lugar do y o valor dele e descobrir qual é o x que levou naquele y. Ou dá o valor do x e aí tu descobre qual é o y que tem esse x aí. Beleza? E esse valor aí, cara, pode ser um valor aqui no meio, ou lá para trás, ou lá para frente. Mas tu vai ter que encontrar a lei da função do primeiro grau, ok? Cara, e essa jogada aí vale para qualquer vestibular, mas tratando-se da prova do Enem, é certo que tu vai ter uma dessas, tá? Certo. Vamos lá, olha só. Vamos à questão. Questão 7. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Olha a palavrinha agora, viu? Suponha que essa tendência linear, pronto, ele falou a palavrinha linear, que garante que esse gráfico é uma reta, ok? Então, suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue nos próximos meses. Então, está garantido, né? Outra observação, no eixo X, tu tem tempo, alguma unidade temporal, que nesse caso foi meses. Tá? Vai acontecer isso. Outra observação é que a escala utilizada no eixo X e a escala utilizada no eixo Y não é a mesma. Olha o tamanho do espaço de um número inteiro para outro número inteiro no eixo X. É enorme, né? Agora, no eixo Y, 5 números inteiros, né? De 5 em 5, tá vendo? E olha o tamanho que é o espaço de 5 em 5. Então, não é a mesma escala, ok? Isso quer dizer que se tu encontrar um gráfico fazendo exatamente 45 graus, não quer dizer que o ângulo vai ser 45, né? Tu tem que ver quem é o angular da tua reta. Tá? Então, bom, vamos lá. Aí vem a pergunta aqui embaixo. Nessas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 da sua capacidade? Então, tu tens aqui no eixo Y as porcentagens de ocupação, né, da capacidade desse reservatório. E ele quer que o reservatório atinja o nível 0, né? Bom, então nós vamos ter que encontrar a lei da função e botar o y, que é a capacidade dele, o y igual a 0. Só que aí o valor que nós vamos descobrir é qual o x que fez com que o y valesse 0, ok? Só que a nossa resposta não vai ser esse x. Sabe por que não? Porque ele quer o tempo mínimo após o 6º mês. E nós vamos encontrar o tempo que vai ser necessário para zerar o reservatório. Tá? Mas ele quer qual o tempo após o 6º mês. Então nós vamos ter que ver esse tempo, quanto que ele representa após o 6º mês. Aí sim vai ser o nosso resultado. Muito bem? Bom, para isso vamos ter que ter 2 pontos bem definidos. E nós temos, né, aqui no início o ponto 1,30. Notem que esse ponto em cima do eixo Y aqui não é o x valendo 0, né? É o x valendo 1. Tá vendo aqui? É o mês 1 já, tá vendo? Então, o ponto esse daqui é o ponto 1,30, ok? Outro ponto conhecido, aqui no final, aqui embaixo, ó, o ponto 6 e 10. Pronto, né? São 2 pontos distintos e a gente determina a equação da reta. Pode determinar essa equação da reta como uma função do primeiro grau. E aí, y igual a ax mais b. E aí tu vai determinar o a e o b.
o angular e o linear, certo? Agora, se tu não quiser resolver através da álgebra, se tu quiser fazer essa equação da reta como geometria analítica, também pode. Aí tu vai fazer o falso determinante igual a zero. E no falso determinante, os dois pontos, um do ladinho do outro. 1,30, 6,10. Um terceiro ponto genérico XY e repetindo as coordenadas do primeiro ponto no final, 1,30. Só que aqui tu vai encontrar a equação geral da reta. Para poder ver o angular e o linear, aí tu tem que deixar o y isolado e transformar a equação geral na equação reduzida da reta. Beleza? Bom, eu não fiz pela forma da geometria analítica, eu fiz algebricamente. Então, colocando o ponto 1,30, 1 no x, 30 no y. Ponha 1 no x e 30 no y. Se tu botar 1 no x, A vezes 1 é A, e 30 no y, né? Então, A mais B igual a 30. Beleza. Agora, usando o outro ponto, 6, 10, 6 no x e 10 no y. Então, vai ficar 6A mais B igual a 30. Ou, perdão, igual a 10. Beleza? E aí temos o sistema de equações, né? Multiplicando qualquer uma delas por menos 1, você vai acabar cancelando a incógnita B. Então, multiplicando por menos 1 a primeira, nós vamos agora somar as duas equações, e aí cancela o B, 6A menos A, 5A, igual a menos 20. Passando o 5 dividindo, A é igual a menos 4. E aí que o A vale menos 4, né? O angular é menos 4, volta em qualquer uma das duas para determinar qual é o valor do B. Substituindo, então, na primeira, no lugar do A, o valor dele, menos 4. Então, menos 4 mais B igual a 30. E aí o menos 4 vai somando e o B vale 34. Com isso, a tua equação da reta na forma reduzida é y igual a menos 4x mais 34. A gente percebe que é uma reta decrescente e corta o y no número 34. Ah, isso aqui não é o eixo y, certo? É o x valendo 1 aqui. Que nem essa linha horizontal não é o eixo x, é o y valendo 5 aqui, ó, tá vendo? Bom, mas o que nós vamos ter que fazer agora é descobrir onde que o y é igual a zero. Onde que o nível zero da capacidade do reservatório vai ser dado. Então ponha zero no lugar do y, né? E aí tu vai descobrir que o x passa o menos 4x para o outro lado, e aí 4x igual a 34, passando 4 dividindo, x é a metade da metade, né? A metade é 17 e a metade é 8,5. Quer dizer, com 8 meses e meio, o nível do reservatório vai estar zerado. Só que a pergunta não é quanto tempo, né, vai se passar, é quanto tempo após o sexto mês. Se deu 8 meses e meio, quanto que isso representa após o sexto mês? Cara, é só fazer a diferença, né? 8,5 menos 6, porque após o sexto mês. Então, 8 meses e meio representa 2 meses e meio após o sexto mês. E esse é o gabarito na letra A, ok? Tranquilo, né? Eu garanto questão igual a essa na prova do Enem, tá? Vai ter a palavrinha crescimento linear, beleza? E aí tu encontra a equação da reta com 2 pontos que a questão vai dar, do gráfico. Pode fazer a equação da reta pela geometria analítica ou através de álgebra, né? Resolvendo por sistemas de equações. Depois que tu encontrou a equação da reta, e tá aqui, você pode dar o x e descobrir o y, ou dar o y e descobre quem é o x. Beleza? É isso aí. Vamos a outra? Cara, essa daqui envolve parábola.